Uma boa noite para você que acompanha o programa Na Real. Hoje nós estamos aqui para falar um assunto muito, mas muito importante que está acontecendo no Brasil e nossas Minas Gerais. Mas estamos aqui na onda da 98 News, 103.3 do seu rádio e também no YouTube. Isso mesmo, siga o programa Na Real, siga o programa 98 News. Mas antes de iniciarmos o programa, eu chamo o meu colega, amigo aqui, João Fernandes. Boa noite, João. E aí, Jader, boa noite a quem nos escuta aí, boa noite ao nosso convidado. Hoje o tema é importante, o tema é muito bom, é atual demais, né? Parou o Brasil, eu acho que todo mundo aí merece ouvir nada mais, nada menos do que um especialista em segurança pública para tirar todas as nossas dúvidas, para tirar e colocar o pingos nos is e tudo aí que a gente vai falar o programa Na Real mesmo, né? Isso, é o Na Real Entrevista para você que está nos ouvindo dentro do carro, nos assistindo em casa, entrevista Na Real. E eu tenho que apresentar aqui para vocês o nosso convidado, o investigador, o Emerson, que é um cara incrível. Mas eu quero que você faça isso para os nossos ouvintes. O Emerson, se apresenta por gentileza. Boa noite, Emerson. Boa noite, Jader. Boa noite, João Fernandes. Como você disse, eu sou o Emerson Oliveira, sou investigador de polícia, sou presidente do Sindipol. Mas antes de eu ser investigador de polícia, eu fui também policial penal, fui policial militar e há 16 anos investigador de polícia, trabalhando aí no combate à organização criminosa. E hoje estou presidente do Sindipol, que é o Sindicato dos Servidores da Polícia Civil de Minas Gerais, e também presidente da Federação Sudeste dos Trabalhadores Policiais Civis, que engloba aí Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, né? Como nós vimos esse grande problema, estive lá 15 dias atrás, e também o estado do Espírito Santo. Muito obrigado, é um prazer estar aqui com vocês. Que bagagem, hein? Aí a bagagem, que né? bagagem pra gente conversar aqui. Aí o programa hoje vai ser excelente. Agora tudo que eu ouvi na internet eu vou apagar da minha cabeça e eu vou aqui só ouvir daqui, ó. Aqui não é especialista de internet, não. Não. Nós trazemos especialista de verdade. Sabe aquele de cabelo colorido, aquele de cabelo laranja que apareceu aí como especialista de segurança pública falando aí que Com uma pedra, com uma pedra derruba. você derruba um bandido de fuzil? Então, aquilo ali se apaga, aquilo ali você esquece que aquilo ali é só para inglês ver, a gente vai ouvir de verdade uma pessoa que tá na ponta. Isso daqui é o programa Na Real. Eu vou trazer para você, ouvintes aqui, que está nos ouvindo. Aconteceu uma operação no Rio de Janeiro, no Complexo do Alemão, Complexo da Penha, onde houve 121 mortes. 117 dessas 121 são suspeitos e 4 são policiais. É um assunto muito recente e que está aflorando cada vez mais na sociedade essa discussão ao combate à criminalidade, ao crime organizado, não só do Rio de Janeiro, mas também do Brasil. Mas hoje eu quero falar aqui da nossa Minas Gerais, né, João? Estamos aqui com um especialista da Polícia Civil e eu quero a opinião de vocês. Eu vou começar aqui, Emerson, com a sua opinião sobre a operação no Rio de Janeiro. Qual que é a sua opinião e qual que é a sua visão dessa operação da Polícia Civil? Necessária. Primeiro ponto que a gente precisa dizer, deixar claro que é uma operação necessária. O crime organizado no Rio de Janeiro, ele não é de hoje. Ele já está instalado há muitos anos e é uma preocupação muito grande. E, por ironia do destino, há uns 15 dias atrás eu estive no Rio de Janeiro, estive com uns amigos que são inclusive da CORE, que participaram desse enfrentamento aos bandidos lá. E infelizmente, gente, o que a gente fica mais triste é ver 4 policiais tombarem no cumprimento do dever. Foram 2 policiais civis e 2 policiais militares e policiais altamente treinados, né? Os 2 policiais militares eram do BOP, um dos colegas policial civil da CORE, infelizmente um colega policial civil que era mais jovem, tinha apenas 40 dias de serviço. Então, assim, a gente fica muito triste pela situação, pelo momento que ele estava lá, embora a princípio, né, a gente vendo a fala do chefe da Polícia Civil, do secretário de Polícia Civil, ele falando que a princípio ali não era o confronto direto com os bandidos, mas aí eles se homiziaram ali naquela mata e acabaram acertando a cabeça do colega, e isso é muito triste pra gente. Mas a operação é necessária, né? Não é tudo o que se tem que fazer na segurança pública. Segurança pública é muito além de operação. A operação, gente, é o final.
É o final. Tudo começou com a investigação da Polícia Civil há mais de um ano atrás. Então essa operação é que foi desencadear essas investigações que foram desencadear nessa operação. Então, é necessário? É necessário. Às vezes a gente vê alguns especialistas falando, olha, não precisava disso ou daquilo. Gente, só quem está ali é que sabe e é necessário, e se a gente não desencadeia operações, não se também prende bandidos. E se teve confronto, gente, o policial não pode morrer em serviço. Infelizmente aconteceu, mas não pode. Eu cito aqui um fato específico que nós tivemos na região do Triângulo Mineiro agora recentemente. Foi uma investigação feita pela Delegacia do Prata, e aí é uma preocupação muito grande nossa, que essa delegacia tem apenas um investigador de polícia e 2 escrivães de polícia. E essa investigação foi feita por essa Delegacia do Prata e descobriram onde estava um dos maiores assassinos do PCC, que é o vulgo Jagunço, e que num confronto ali com os policiais civis, com os investigadores, ele também acabou resistindo à prisão, trocou tiro com os policiais civis e veio a óbito, né? Foi alvejado, foi socorrido, mas veio a óbito. Então, é o que os policiais querem? Não, mas se necessário for, é melhor chorar a mãe dele do que chorar a mãe do policial. E não estou aqui pregando violência, igual alguns, eu sei que vai falar, tá pregando violência, de jeito nenhum. Tanto que 3 foram presos, né? Então, só ele que ali enfrentou, que deu o tiro nos policiais e que aí foi alvejado. Então, operação, gente, infelizmente, né? Ela acontece e tem que acontecer, porque se fosse fácil, você não precisava de polícia, você não precisava de controle ali com bandido. Mas é bom deixar muito claro, gente, que a gente não basta só polícia. Só polícia não resolve problema de segurança pública. Ir lá e falar, vamos soltar a polícia, vamos colocar a polícia para fazer o serviço, para ali ir para o embate com o bandido. Que bandido, do jeito que foi feito ali, falo com muita tranquilidade. Mataram, né, morreram ali em confronto de 117 suspeitos ali. Não vamos colocar que são todos bandidos, mas 117 suspeitos. Eu garanto que hoje já tem mais 117 no lugar deles. O crime se combate com investigação, com trabalho técnico. Você tem que atacar o coração. O Doca, que é um dos bandidos mais procurados do PCC. E que não é o chefão do PCC não, viu, gente? A gente tem que deixar isso claro. Ele não é o chefão do Comando Vermelho. Perdão. Ele não é o chefão do Comando Vermelho, não. Por trás dele tem muita coisa ainda. Como que o cara de dentro da favela ele consegue atravessar droga de outro país para cá, conseguir armamentos? Nós temos aqui, ó, uma casa de armas que foi desbaratinada agora recentemente. 2023 já tinha tomado um pulo e agora, né, vem isso à tona de novo, uma fábrica de fuzil aqui dentro de Minas Gerais. Dentro de Belo Horizonte, no Calafate. Dentro de Belo Horizonte. Caraca. Você não viu isso, João? Isso eu não cheguei a ver, não. Uma fábrica de fuzil. Uma fábrica de fuzil idêntico. Aqui em Americana. Eles faziam os fuzis, né? Aqui em Belo Horizonte, no Calafate, em Americana, São Paulo, e fornecia para o PCC, para o Comando Vermelho e outras facções, Rio de Janeiro e milícias. Aconteceu isso é pouco tempo, isso é quente. A Polícia Civil, fazendo essa operação, descobriu. Essa fábrica. Olha só. Então é algo que é importante a gente saber, que se você não tiver investigações qualificadas, e aí eu tenho que aqui tirar o chapéu para o trabalho que a Polícia Federal fez recentemente lá em São Paulo, né, que foi na Faria Lima. Gente, é isso mesmo. Sabe por quê? Crime organizado, o nome por si só já diz. As facções criminosas, elas se organizaram tanto que o tráfico, os roubos é para financiar outras coisas. Eles pegam esse dinheiro e fazem o quê? E lava todo esse dinheiro dentro de quê? Dentro de empresas legais. Então a gente tem que atacar, sim. É uma frase que se diz muito, principalmente, né, na polícia americana, que isso é de anos e anos. Eu, com 16 anos de investigador de polícia, eu sempre ouvi, siga o dinheiro. Então você tem que seguir o dinheiro das organizações criminosas. Porque aquele indivíduo que está vendendo a droga ali na boca, aquele que está roubando, vendendo o celular ali, você tem que prender ele? Tem que prender ele. Mas você tem que atacar quem é que está fornecendo a droga. Quem é que está receptando os produtos do roubo, que seja um celular, que seja um carro roubado. Quantas vezes nós tivemos aqui investigações que a gente começou aqui, quando você vai olhar, a investigação vai chegar onde? No Paraguai.
principalmente o furto e roubo de caminhonetes, elas são levadas diretamente para o Paraguai para trocar por droga. Então a gente tem que entender o seguinte, é o fluxo. Então aí você seguir o quê? É rastrear os bandidos, rastrear os traficantes, rastrear os receptadores, né? Aqueles que inclusive, veículo roubado também tem aqueles que não são utilizados na troca de drogas, mas são aqueles que são vendidos para o ferro velho para poder repor peças. Então assim, é preciso fazer um trabalho gigantesco e aí dentro das áreas que são as comunidades. Gente, não adianta. Se você não levar saúde, não levar educação, não levar saneamento básico para aquelas comunidades, condição do povo ali ter uma vida, pelo menos o mínimo digna possível, vai continuar produzindo bandido cada dia mais. Qual que é a referência muitas vezes do bandido? É você ver, eu falo isso de colega falando, de prender o cara virar e falar assim, primeira vez que eu saí da favela, é quando ele foi preso. É uma questão social, né? Questão social. Não basta. Por isso que eu falei, o combate lá na ponta, ele é o final. Ele é o final. Primeiro você passa por uma investigação, então você faz aquilo ali. Você faz uma investigação qualificada, fecha as torneiras, porque o que financia o crime é o dinheiro, não tem jeito. E aí tem que descobrir de onde vem o dinheiro, se é só lavagem de dinheiro ou se tem alguém financiando, porque é aquela coisa, né, gente? Investimento. Se você tem um produto que vai te dar muito dinheiro, a chance de você investir é grande. Então tem que seguir o dinheiro, tem que tirar esse dinheiro, esses bandidos, os grandes cabeças de circulação, ir lá prender aqueles que são os chamados soldados do crime ali, e aí entrar com outras ações sociais ali para tentar resolver pelo menos o básico aí da segurança pública, viu? E eu vou alimentar essa conversa aqui para todos que estão nos ouvindo e já vou trazer para você, João. Foram 113 presos, sendo 33 de outros estados, 10 menores infratores apreendidos, 91 fuzis, 26 pistolas, um revólver e 1 tonelada de droga apreendida. João, eu só trouxe um número para você e agora é com coisa, você, hein? meu amigo. É coisa, eu quero hein? essa sua opinião sobre o que aconteceu. Bom, na verdade, opinião aqui, eu tenho até pouco para dar. Opinião, a gente vai falar aqui o que a gente acha como civil, né? Eu acho que a gente tem muito mais a ouvir o Emerson aqui como uma pessoa que entende do assunto. Mas, cara, muito. Eu acho que olhando para pelas narrativas que estão sendo colocadas, pelas informações que estão circulando, eu acho que a operação foi um sucesso, no sentido que a população se sente mais segura, acho que a população aprovou aquilo ali, né? O que a gente fica realmente estarrecido é com as mortes que aconteceram e até um dado incrível, que eu fiquei até meio tipo assim, o que aquele cara estava fazendo ali? Era o agente que estava lá, tinha acabado de ser efetivado, né, com 40 dias ali. Às vezes não tinha nem experiência prévia ali sobre uma operação tão grande. Uma operação que parece que estava acontecendo, a inteligência dela há 1 ano, né? Já estavam colhendo informações há mais de ano. A investigação já vinha há mais de ano. Então não acontece de um dia para a noite. Tipo assim, o governador acordou com a cabeça virada para o diário e falou assim, agora vamos subir o morro, vamos pegar vagabundo. Não, é uma coisa que já estava acontecendo. É necessária porque a sensação que eu tenho hoje, olhando para o crime, é que hoje em dia a gente nem ouve mais tantas operações como essa, porque existe toda uma estrutura dentro do crime que faz com que o crime fique bonito, até romantizado com tantos funkeiros ali que vivem do crime, que cantam sobre isso como se fosse algo, né, até quase a ser louvado. Né, a gente vê o Oruan aí, a gente vê o MC Pose do Rodo, vários outros aí que romantizam isso, e a gente vê que o menino que está saindo ali, está entrando para 17, 18 anos ali, põe na balança assim, olha, ou eu posso virar um CLT e ganhar um salário mínimo por mês, ou eu posso entrar para o crime, ganhar muito mais e nem ter tanto perigo assim, porque, né? Então, quando acontece uma operação dessa, eu acho que o principal é a nova geração de futuros, né, possíveis criminosos que viriam, fala assim, opa, se eu for lá, se eu for para esse caminho, eu posso realmente morrer, né? Aí você começa a pesar a vida ali, e aí eu acho que começa a suprimir um pouco, mas aí eu queria até ouvir mesmo, Emerson, nesse sentido que a gente sabe que isso é só a ponta do iceberg. O crime organizado, para a gente combater ele, tem, igual você falou, supressão financeira, você tem que começar a bloquear
o dinheiro dessa galera, bloquear bens e tudo mais. Mas também uma questão, eu não queria aqui ficar um discurso parecendo com que, ouça bem, parece que a esquerda tem muito esse discurso, né, de que também existe um lado social e tudo mais, mas existe mesmo, existe. E que faz parte da questão da segurança pública, porque quando você suprime o crime antes que ele aconteça, né, com instituições ali de ajuda, ou então até o mesmo esporte, muitas pessoas dizem que o esporte, né, salva vidas, tira a pessoa da área do crime ali. O que mais que você acha que poderia acontecer, por exemplo, naquele cenário? E também trazendo para Minas Gerais o que poderia diminuir a criminalidade no sentido de obras sociais, vamos dizer assim, né? Com atividades sociais e que o Estado possa fazer, ou então até a mesma própria polícia. Você acha que talvez precise melhorar também a imagem da polícia com as pessoas que moram em favelas? Como é que funciona isso? O que você enxerga disso? Ô João Fernandes, Jader, né, todos que nos acompanham, cara, a sua colocação é excelente. Por quê? A gente precisa, sim, não adianta a gente fugir de programas sociais, é o que você falou, não é questão de ideologia, não é questão de ser de direita, de esquerda ou de centro, é questão de entender a conjuntura, que você falar que aquele indivíduo, que de fato, gente, você pegar um indivíduo que nunca teve condições na vida e você pegar ele e falar assim, olha, se você se esforçar você vai conseguir, lógico, ele vai conseguir andar. Né? Talvez ele não consiga chegar tão longe, mas você é produto do meio que vive. Não tem jeito. Se a sua família, por exemplo, se tem políticos na sua família ou você convive com políticos, provavelmente você vai caminhar por esse lado. Se a sua família é de médicos, advogados ou policiais, você talvez vai caminhar por esse lado. Não necessariamente, aí a gente vê uma balança, que nem todo mundo vai ser criminoso, assim como nem todo mundo também vai ser pessoas corretas e do bem. E eu falo porque lá em casa o único policial sou eu. O único. E fui das 3 polícias, né? Hoje, graças a Deus, investigador de polícia e tenho muito orgulho e estou fazendo o que eu gosto. Primeiro ponto, gente, o problema social do Rio de Janeiro ele é histórico. E o problema da criminalidade também é histórica. O Comando Vermelho foi fundado na década de 70 ainda. Então, para você ver como que é o domínio dessas facções. E ali em 2010, quando a gente viu ali as Forças Armadas entrando, acho que 2010, 2012, se não me falha a memória, entrando ali no complexo para poder tomar a região, para pacificar a região, a gente viu que foi lá, houve troca de tiro, matou um tanto de bandido fugiu para o mesmo lugar que eles tinham homiziado dessa vez, só que dessa vez foi feito um cerco, né? E quem escolheu fazer o confronto ali, acabou confrontando e aconteceu o que aconteceu. Mas a gente viu que entrou a polícia sem nenhuma política social. E aí, assim, saneamento, condições, escolas, áreas de lazer para criançada. Imagina, você tem uma criança, lá Rio de Janeiro, são mais de 2.000 favelas, né, no Rio de Janeiro. Então você imaginar que você tem lugar lá, como eu falei, que o indivíduo nunca saiu de dentro da favela. Ele não sabe o que é um shopping, não sabe o que é uma vida diferente daquela. Então qual que é a referência dele? A referência dele é o traficante, que tem um cordãozão de ouro, é o funkeiro, né? Como disse aqui o João Fernandes, é o funkeiro que está ali cantando as músicas de ostentação, é a motona que foi roubada lá embaixo e está lá dentro da favela, é o carrão, o fuzil. Gente, qual a criança... E aí eu falo no geral, que não gosta de uma arma. É raro você ver uma criança, né, que não gosta ali de uma arma. Eu, particularmente, né? A gente brincava de arminha quando era criança. Até hoje. Eu sempre adorei arma. Eu fazia arminha de madeira. Eu fui criado na roça, meu pai sempre teve arma, meu finado avô sempre uma teve. Arma, né? Eu fazia, que meu pai tinha aquelas espingarda polveira ainda. Uhum. Depois veio pra casa. A gente não dedura a idade aqui não, né, João? Tem uma dessa lá. A polveira existe. Não, a polveira é recente, é coisa nova ainda. E aí eu ia lá e fazia sem pegar, porque meu pai, quando a gente era muito criança, não deixava a gente de jeito nenhum manusear. Mas, com uma certa idade, né, vai chegando próximo da adolescência, meu pai ensinou. O meu pai falava o seguinte: eu vou ensinar para que vocês não tenham curiosidade. Então, eu mesmo fazia aquelas armas, só olhando, eu ia lá, fazia o desenho numa tábua de madeira e fazia. Quem não gosta, gente? Toda criança gosta. Então você imagina, qual que é o seu melhor exemplo? O bandido,
o traficante. E aí a gente vê quando vem a criança, principalmente nessas áreas de risco, principalmente Rio de Janeiro e grandes comunidades mais violentas, onde a criança, quando ela vai lá e quer ser um policial, fala bem da polícia, tira uma foto com o policial, o que acontece? Vai o bandido lá reprimir essa criança, ou a família da criança. E eu falo que eu já vi acontecer, eu falo que eu já investiguei casos e prendemos bandido por causa disso, por causa de ameaçar a família, porque tiraram foto com criança. Mas o que a gente precisa, gente? A gente precisa trazer para essas crianças que moram nesses locais a condição, a oportunidade dela não ser bandido. E aí a gente tem que colocar, eu falo o seguinte, a gente tem que fazer a meia-culpa. Os nossos governos precisam fazer a meia-culpa. Rio de Janeiro, imagina você não consegue subir um carro lá no alto. Como que você vai levar, ali escola, lazer? Talvez a solução seria talvez fazer um planejamento para aquelas áreas e realocar a sociedade, a população. Talvez seja ali aquela população local, talvez você fazer. Nós tivemos aqui um exemplo no bairro São José aqui, não me lembro qual foi o prefeito que fez, mas ele chegou ali no bairro São José, numa parte do aglomerado ali, e realocou as pessoas. Não que resolvesse o problema, viu, gente? Que às vezes o problema ele migra, mas realocou, desocupou áreas ali, quando foram fazer algumas construções, umas obras ali, pavimentar umas avenidas, tirou as pessoas ali do aglomerado e relocou, e ali era uma favela que eu lembro perigosíssima. Então a gente talvez seja esse uma das soluções. Então é você pensar segurança pública a médio e longo prazo. E aí, João Fernandes, Jader, né, todos nos acompanham. Eu trago isso aqui para Belo Horizonte, para Minas Gerais. Não só para Belo Horizonte, mas para Minas Gerais. Gente, Comando Vermelho hoje, pela primeira vez na história de Minas Gerais, ele está se instalando em Minas Gerais, está disputando território com o PCC, que é de São Paulo, e o TCP, que também é do Rio de Janeiro. Então nós não podemos permitir que isso aconteça no estado. Então quando eu falo o que, gente, é investir em segurança pública, não basta só a repressão. Nós temos aqui, né, em todos os estados as duas polícias, que é a Polícia Civil e Polícia Militar. Igual a gente viu lá no Rio de Janeiro. A Polícia Civil fez a investigação toda e chamou a Polícia Militar para ir lá para prender os bandidos ali, para cumprir os mandados. E aí, gente, se deu confronto, né? É a função mesmo da polícia. Infelizmente ou felizmente é isso. Então, quando a gente traz para Minas Gerais, o que nós precisamos? De investimento nas polícias, e aí eu falo em especial a Polícia Civil, né? Eu preciso trazer um dado aqui, viu, João Fernandes, Jader? Hoje a Polícia Civil de Minas Gerais nós temos praticamente metade do efetivo. Então nós precisamos recompor esse efetivo da Polícia Civil, nós precisamos valorizar os policiais civis. Pra você ter ideia, hoje os policiais civis de Minas Gerais têm o 4º pior salário do país. Então, ô João Fernandes, é algo que a gente precisa trabalhar, porque você precisa valorizar quem o ser humano, é quem está ali na ponta. É o que eu falei, nós estávamos conversando essa operação lá do Triângulo, eu já sabia dela, que um colega já tinha conversado comigo, e a gente falando, gente, tem que cumprir a missão, mesmo com os baixos salários. E nenhum policial civil de Minas Gerais deixa de cumprir a missão por causa do baixo salário. Só que nós precisamos ter esse reconhecimento e fazer a mesma coisa. Sabe por quê? Porque se a gente permitir que o Comando Vermelho continue fazendo o que está fazendo aqui, a maioria desses homicídios que está acontecendo hoje aqui no estado de Minas Gerais, principalmente BH e região metropolitana, é por causa de disputa de território do Comando Vermelho, PCC e TCP. Mas qual que é a organização mais violenta? Comando Vermelho. Vocês veem, o PCC tem criminalidade? Tem. Mas o PCC trabalha de uma forma diferente. Eles tentam trabalhar de uma forma que eles a lavagem de dinheiro, mate empresas. O mínimo, porque quando você vai para o confronto, você chama atenção para você. Então ele faz o quê? Ele quer ganhar dinheiro. Ele quer ganhar dinheiro. Então, se ele puder corromper, ele corrompe. Se ele puder te ameaçar para você vender alguma bem que é de interesse dele, ele faz, entendeu? E aí você precisa de quê? De uma polícia bem equipada, uma polícia com tecnologia para você fazer investigações, e uma polícia o quê? Bem remunerada, gente. Até pra gente, né, o policial ter aquela garra, aquela gana a mais de fazer o trabalho. E aí eu falo,
João Fernandes, você acredita que aqui em Minas, a Polícia Civil de Minas Gerais não tem rádio de comunicação nas viaturas? Olha só. Então É é algo João. que a gente tirar a precisa lei de trabalhar pedra. isso. Tirar a lei de Eu ia pedra. fazer essa pergunta para ele, que ele já trouxe aqui a informação. Eu ia fazer essa tenso, pergunta cara. para você. Se hoje, em Minas Gerais, a Polícia Civil ela tem efetivo, ela tem equipamento para combater a criminalidade. Eu já ia jogar essa pergunta para você, Emerson, porque nós estamos aqui falando da criminalidade crescendo cada vez mais, a impressão do Belo Horizontino trazendo para BH que a criminalidade cresceu, furtos cresceram, não está havendo investigação. Hoje, a Polícia Civil ela tem equipamento, ela tem pessoas, ela tem o efetivo para combater a criminalidade? Tá longe disso. Hoje a gente precisa falar o quê? A real, né? Na real. Gente Na precisa real, falar- esse é o programa Na Real. Na real. E a gente precisa falar, gente, não tem. Nós temos, em 2008, foi feito um estudo, foi concluso um estudo onde a Polícia Civil, aquela época era para ter 17.517 policiais civis, sendo desses 11.301 investigadores de polícia, e hoje, em 2025, nós temos menos de 10 mil policiais civis no total e menos de 6 mil investigadores de polícia para investigar crimes nos 853 municípios de Minas Gerais. Então, é algo que fica impossível de se fazer. E como eu falei anteriormente, as viaturas não têm nem rádio de comunicação. Hoje, o combustível é racionado. Nós temos abastecimento hoje dos veículos que são flex, 3 abastecimentos apenas no mês. A recomendação... Correr atrás de Não dá pra do fazer crime. nada. Não dá nem pra ir lá ver se é Não dá ocorrência verdadeira ou não. Pra Se é um trote. E aí, Pegar um moto-Uber, pegar um aplicativo pra ir Sim, correr é. atrás disso. Olha essa gente, informação, cara. Que loucura. ô, João, e para nós que estamos falando de organizações criminosas de outro estado, todas as investigações que começam aqui, que chegam em organizações criminosas, elas vão parar em outro estado, não tem jeito. Nós tivemos recentemente uma investigação que foi parar num bandido lá em Santa Catarina, entendeu? Então, como que você vai? E aí não tinha condições de ir. Os policiais foram, porque aí eu falo, foram no peito e na raça, pegaram uma viatura descaracterizada, 3 investigadores foram para lá sem ganhar, inclusive, nem diária. Mas por quê? Porque há aquela vontade de cumprir, a vontade de prender aquele bandido. Então, como que você pega uma viatura que se você pegar aí na média aí 400, 500 quilômetros, se a viatura for econômica, que roda com tanque de combustível, é 1.500 quilômetros no mês. Você fazendo investigação, gente, você fazendo patrulhamento, ô João, se você setoriza as viaturas, que aí no caso Polícia Militar, que é a função dela, que é o policiamento ostensivo, a prevenção do crime, você setoriza e você consegue andar com a viatura ali, porque você está patrulhando, você consegue economizar combustível, você consegue ficar em setores. A Polícia Civil não. Você começa uma investigação aqui, na Zona Sul, na delegacia, que eu vou colocar na 4ª Sul aqui, por exemplo, você começa uma investigação aqui, e essa investigação sua pode chegar lá na Bahia, pode chegar no Espírito Santo, pode chegar no Rio, pode chegar em São Paulo, pode chegar em Goiás, como acontece com muita frequência. E aí você faz o quê? Ah, não vamos? E é o que está acontecendo. Não está indo. Outro problema, o policial viaja, como eu falei, foram para Santa Catarina, nem diária receberam. E aí como você faz? Hospedagem, hotel... Tudo por conta do policial. Tudo o policial tem que fazer. Então, fica impossível. Por isso que eu falo, gente, se não houver investimento... E aí nós temos casos, gente, tem unidades da Polícia Civil que até a internet é paga pelos policiais civis. Porque não funciona, senão não trabalha. Ô Emerson, João, eu acho engraçado, trazendo aqui pro ouvinte, eu já faço uma pergunta para você ouvinte, para você telespectador que está nos ouvindo aqui dentro do carro, nos assistindo na sua casa. Qual é a sua sensação em relação à segurança do nosso estado? Vai depois nas redes sociais da 98 News, do programa Na Real, e eu quero o seu comentário. Mas eu acho engraçado, Emerson, porque nós pegamos várias camadas. Porque precisa de uma polícia bem equipada, nós não temos uma polícia bem equipada, onde ela vai para frente combater a criminalidade. Você precisa de um incentivo do Estado nos aglomerados, porque não é só colocar a polícia, não é só combater a criminalidade, não é só matar criminoso, se a polícia depois sai e o Estado não entra com
atividades que possam fazer a pessoa que vive naquele aglomerado, naquela favela, sentir que o Estado está ali presente. Aí é essas camadas, João, que me preocupa, sabe, João? Porque vamos pegar o caso do Rio de Janeiro. A polícia entrou, houve o confronto. Essas 117 pessoas que faleceram, não faleceram porque estavam ali à toa, confrontaram. E se confrontou a polícia, você é policial, né, Emerson? Não tem jeito. Não tem jeito. Não tem jeito. Você revida. Então são 117 suspeitos que revidou com a polícia. Não tem como, não tem conversa. Beleza? Desses 117, 133 foram presos. O que vai acontecer com esses 133, João? Será que eles vão vir para a sociedade com uma reestruturação, com uma mente diferente? Porque se eu entrar para a criminalidade, eu vou morrer. Aí você volta para a mesma favela, você volta para o mesmo contexto social, você volta para o mesmo contexto onde não se muda. Não tem uma mudança do Estado naquele local. Vão voltar para a criminalidade, onde você vai ter um policial que não está equiparado, não recebe um salário digno. Não é só do Rio de Janeiro, nós vimos aqui em Minas Gerais também, João. Sim. E como que entra a mente dessas pessoas, João? Tanto do policial que está confrontando, também o que está ali naquela questão vulnerável, cara. Eu fico assim, pensando o que o Estado pode fazer de melhor para nós, população. Ô Jader, olhando por esse lado, vamos deixar alguns pontos claros aqui para quem está nos ouvindo. O que é a polícia? A polícia é a força do Estado. É o braço que exerce, né, a segurança pública por meio do uso da força. E talvez da inteligência. Talvez não. Da inteligência e se precisar da força. Está na Constituição que a segurança é direito de todos e dever do Estado. Então, quando uma pessoa atenta, por exemplo, contra aqueles 113, foram 133, né? 133 presos e 117. 117 que morreram. Eles tentaram contra o Estado. Vamos entrar no mérito da coisa. Quando uma pessoa atira contra a polícia, ela teoricamente está atirando contra o Estado, que no caso é a sociedade. Então, ele só não está atirando em você, meu amigo, porque não era você ali com uma arma. Porque quem pode usar arma, quem pode empunhar aquela arma são pessoas que são treinadas para aquilo, que no caso é a polícia, seja militar ou seja civil. Então ele só não estava atirando em você, o Comando Vermelho, porque não era você lá com aquele fuzil. Mas aqueles caras estavam fazendo a sua segurança. Porque é dever do Estado fazer isso. Então, só para deixar bem claro. Então, aquele cara que fala, não, mas não precisava matar, precisava. Precisava porque eles tentaram contra isso. Confronto, João. Exato, é um confronto. O mundo não é cor-de-rosa. O mundo não é cor-de-rosa como você acha aí dentro do seu apartamento. Tem que deixar isso bem claro. E eu acho que talvez, Jader, se você fala assim, vamos lá, tá, mas não precisava matar tanto, né? Não precisava matar tanto. Se você for pegar por um outro lado, que eu até perguntei aqui pro Emerson, que é como nós podemos trabalhar a segurança pública não só com tiros, eu acho que é necessário, mas não só com tiros, né? Tem a inteligência, tem todo um trabalho social com aquelas pessoas, mas eu acho que também um trabalho de intelecto com os jovens que vêm da periferia, de trabalhar, falar assim, cara, ser policial é bom. O policial é um cara de virtudes, é um homem virtuoso, é um cara que trabalha pela nossa segurança. E o vagabundo, o traficante, é o cara ruim. Porque essas pessoas parecem que têm a visão invertida de que o traficante é o cara legal. Por que todo mundo, todo jovem sonha, assim, por exemplo, em ser jogador de futebol? Porque, pô, jogador de futebol tem status, tem dinheiro, tem mulheres, e tem carros, e tem tudo. É o que o traficante tem na favela. É o que o traficante tem, é o que o tráfico tem para oferecer para as crianças. Então essas crianças, às vezes, que não conseguem nem ser jogador de futebol, às vezes vai para o tráfico. Então, assim, mudar também o intelecto dessas pessoas no sentido de que tráfico pode morrer, é o ruim da história, é o vilão da sociedade e que a polícia está realmente fazendo um trabalho ali de segurança daquela comunidade. Agora, talvez um dado interessante da gente trazer aqui, as buscas uma das coisas que talvez tenha mais ajudado na segurança pública no sentido coletivo, do imaginário coletivo da sociedade, foi o filme Tropa de Elite nos últimos anos. Que era para ser um filme que era para criticar a polícia, né, no início, né?
A Mas polícia era vilã no era filme, pra ser vilã, era mas pra ser vilã. a sociedade falou assim, meu amigo, esse cara aqui tá certo. O Capitão Nascimento aqui é o cara fodão do negócio. Sabe? Os outros ali que se fodam. Desculpa aí o palavreado, mas que se exploda, vai embora. Né? E a busca pelo título, né, do Tropa de Elite aumentou em 488% desde a operação do Rio. As pessoas estão buscando saber mais. Né? O Capitão Nascimento precisa ser de novo, né, uma referência para os jovens da favela, como ele foi para uma geração que talvez já tenha passado. Né? Mas houve também, João, eu acho isso interessante demais, Emerson, que teve um levantamento dos moradores das favelas do Rio de Janeiro a respeito da opinião deles, da né? opinião a respeito do combate, do confronto, do que aconteceu na operação. 80% aprovou. 80% aprovou, 80% do morador lá dentro, que realmente é o cidadão do bem, que levanta, vai trabalhar, busca dignidade, aprovou. Falou, opa, não, é isso mesmo, esse é o caminho. Então, essa é a realidade do Brasil que não está sendo mostrada. Porque só mostra, o Emerson, a polícia combatendo, a polícia batendo, a polícia matando, mas não mostra uma sociedade falando, não, peraí, não tá batendo num cara que tá trabalhando, não, tá batendo num cara que tava com um fuzil. Um fuzil, Emerson. Exatamente isso. Posso complementar essa sua Pode. fala? Que eu trouxe aqui alguns dados aqui, que é para complementar o porquê que as pessoas dentro das comunidades aprovaram essa operação. Bom, aqui tá alguns crimes cometidos pelos criminosos, porque ninguém fala disso, né? Todo mundo acha que se ninguém mexer com o traficante, eles não vão mexer com ninguém. Mentira. Eles sim fazem terrorismo dentro das comunidades e eles devem sim ser classificados como terroristas, coisa que o governo federal se omite em fazê-lo. Vamos lá, ó. 3 meninos de Belford Roxo mortos por traficantes após um sumiço em 2020. Segundo, mulher grávida na Rocinha, baleada por traficantes durante um tiroteio. Criança de 9 anos no Alemão, morta por bala perdida em guerra entre facções. Casal de Nova Iguaçu, executados por traficantes por filmar o tiroteio. Motoboy em Caxias, morto por se recusar a levar drogas. Adolescente em Acari, assassinado por suspeita falsa de delatar os traficantes. Moradora da Maré, aquele morro, né, que o Flávio Dino subiu sem nenhum tipo de segurança e hoje está lá no STF, né? Essas pessoas que nem o BOP sobe lá. Moradores da Maré, atingida na porta de casa em confronto entre facções. Homem em São João de Meriti, morto por atravessar uma área proibida pelo tráfico. E tantos outros crimes cometidos por essas pessoas. A favela já não aguenta mais ser oprimida por essas pessoas. Então, quem chega lá resolvendo esse problema, é lógico que eles vão apoiar. Então, isso aí que você falou é mais que certo. Não, Você concorda, né? Não tem como, né, Não é. Emerson? Eu jogou a pergunta pra você. Você concorda? Aí eu deixo você Rapaz, responder. a gente precisa falar o seguinte, a população de bem, a gente sempre, principalmente nós policiais civis, mas eu posso falar enquanto era policial militar também, já atuei muito em favela, muito em aglomerado, né, pertencia ao tático móvel, e a gente tem que pensar o seguinte, nem todos de favela, gente, inclusive a maioria esmagadora são pessoas de bem, são pessoas de bem. O traficante, ele só consegue crescer ali dentro porque ele usa da força. Ele usa da força, ele usa da pressão, ele usa da ameaça, ele usa da violência. Nós não vamos longe não, viu, João? Você apontou aí todos esses casos que aconteceram no Rio de Janeiro. Nós tivemos casos de pessoas aqui de Minas Gerais, casal de Minas Gerais, que entrou numa rua errada com o Waze no Rio de Janeiro e foram alvejados. Nós tivemos aquele caso daquele sargento da Polícia Militar no Rio de Janeiro, que entrou errado também na favela por causa do Waze e foi alvejado. Nós tivemos um investigador de polícia no Rio de Janeiro que quase foi morto também dentro da favela porque entrou no local errado. E eles só não mataram ele porque falaram assim, aqui vai dar ruim demais. Porque é o que eu falei, a Polícia Civil que faz a investigação. Mas nós não podemos ir longe não. Aqui na Cabana, há uns 20 dias atrás, num baile funk, um rapaz que estava lá, os bandidos que estão faccionados aqui do Comando Vermelho, suspeitaram que ele
era de uma organização rival e mataram ele e jogaram ele ali ao lado da BR. Então a gente, para você ver como que Minas Gerais está ficando igual o Rio de Janeiro. Eu venho alertando isso, venho falando isso, né? A gente sempre fala isso muito nas nossas redes sociais, a gente tenta mostrar inclusive isso para o governador do estado, porque nós precisamos entender o fenômeno do crime e como que nós vamos combater ele. Então, a maioria, e eu falo o seguinte, só deu 80%, 81% ali de pessoas que são a favor da operação, é porque talvez os demais ficaram com medo de falar. Os demais também são traficantes. Eu acredito que ficaram com medo de falar, sabe por quê? Porque muita gente tem hora que fala se abstém, então você deu 80% que alguém não quis falar, outros são traficantes mesmo, entendeu? Mas, gente, é uma pequena parcela que se dá bem ali dentro no mundo da criminalidade. Todos nós vimos isso aí. O resto da população acaba se tornando refém. E aí eu falo, por que não investir nessas pessoas que são reféns? Por que eu não viro para a criança que está ali dentro e falo assim, aqui filho, você tem a condição de ser outra coisa, você tem condição de ser um atleta, a gente vê várias ações sociais que são feitas por pessoas comuns, como nós, como eu, como você, né? É igual ao Jader, senão eu vou dar uma de Ciro Gomes aqui, então aí não tem jeito, desculpa aí o trocadilho, mas aí ações sociais que são feitas ali que tiram muitos jovens, né? Nós lá no Sindipol também, a gente faz algumas ações e eu lembro que a gente fez uma ação social em uma unidade de internação de menores, na verdade não de internação, de abrigo, de acolhimento de menores que são vítimas de violência e acaba sendo retirado dos pais, porque eram usuários, porque eram traficantes que foram presos ou foram assassinados. Então, assim, é um trabalho muito bonito que é importante ser feito, mas nós precisamos de quem? Do Estado. As polícias são o braço armado do Estado, mas o Estado não pode entrar só com o braço armado, ele pode entrar com a mão amiga também, ele deve entrar com a mão amiga, e é essa mão amiga que vai trazer a condição daquela criança, daquele jovem, daquele adolescente, daquele adulto, de não entrar para a criminalidade. E aquele que por acaso entrou para a criminalidade e foi preso, ele ter a condição, da hora que ele sair da cadeia, ele se arrepender, porque tem que se arrepender também e ir procurar outro caminho, ele tem que ter condição, porque senão ele vai voltar para a favela e aí volta mais forte. Nós temos casos, né, aqui, gente, em Minas, eu gosto de trazer muito para Minas Gerais, porque o problema aqui está se agravando cada dia mais. Então é importante a população saber, e a gente tem casos aqui onde o bandido se vangloria do crime que ele comete, aí ele vai para a cadeia, quando ele volta como um herói. Isso é um absurdo. Então nós não podemos, João, romantizar o banditismo. Nós temos que romantizar, sim, a polícia. É a polícia que está ali para proteger. O policial erra sim, não tem como não errar. É o que eu falei, nós trabalhamos em cima do limite. É o limite de pessoal, é o limite salarial, porque você imagina o policial trabalha o dia inteiro, quando à noite ele tem que dar um jeito de fazer um bico. Para quê? Para complementar a renda dele, para sustentar a família dentro de casa. Sabe por quê, João? Porque o policial ele não pode morar dentro do aglomerado. Sabe por quê? Porque ele é ameaçado. O policial não pode colocar o filho numa escola pública qualquer, porque senão o filho vai ser hostilizado lá dentro. Porque, infelizmente, gente, aonde tem na escola pública, estuda todos os públicos. E aí o filho do vagabundo tá ali também. E não que o filho do vagabundo vai fazer isso, mas às vezes o vagabundo vai lá buscar o filho e vai ver o policial. O policial tá lá buscando o filho dele, ou que prendeu ele, ou já aconteceu. De eu chegar num lugar, o cara olhar pra mim, e quando você vê, às vezes você nem lembra do cara no primeiro momento, mas você vê a fisionomia, a reação do indivíduo, aí você olha e fala, e você já fica de olho no indivíduo, depois você porra, esse cara é isso aqui. Tem uns que ainda chegam e falam, seu Emerson, o senhor me prendeu. Tem uns que ainda falam, mas tem uns que, inclusive, tem uns que param, você acredita? Alguns que eu já prendi já pararam, mas não pararam. Saíram do crime. Saíram do crime porque tomaram muita porrada. Agora a maioria não sai, gente. A maioria não sai do crime. Então é importante que a gente tenha isso. E por que que o policial tem que ser valorizado? Imagina, é a mesma coisa a gente vê aqueles filmes americanos, né? Nós adoramos os filmes americanos, aquelas investigações complexas contra o narcotráfico, contra o terrorismo, contra as grandes organizações criminosas, e a gente vê a proteção que tem
o policial que trabalha nessas investigações. E tem que ter, o policial tem que ganhar bem sim. O policial não tem que ser milionário, mas ele tem que ganhar para ele colocar o filho numa escola boa, para ele morar em um local adequado, para ele cuidar da família dele. Porque eu, particularmente, tem dia que eu saio de casa e olha que, graças a Deus, eu moro num bairro tranquilo. Mas tem dia que eu saio de casa e eu me preocupo sim com a minha família, com a minha esposa, com a minha filha, eu me preocupo com o meu filho. Então a gente tem essa preocupação. Então o policial, ele precisa ser valorizado. Valorize em especial, eu falo todos os policiais, polícia militar, penal, agente socioeducativo, né? Mas valorize os policiais civis para você ver como que esse estado de Minas Gerais, e não só o estado de Minas Gerais, e o Brasil vai ter uma investigação. Aí eu falo com você, nós vamos ter uma limpa nesse país, mas a partir do momento que não tem condições, a gente fica à mercê sim da bandidagem e cada dia crescendo mais. E eu falo, Rio de Janeiro cometeu um erro no passado. Cometeu erro no passado que não valorizou as forças de segurança pública. Eu lembro o Tropa de Elite mesmo mostra muito isso. O cara ali, o soldado ganhando uma mixaria, né? O cabo, o sargento ganhando a mixaria, o próprio policial civil, apesar que aparece pouca polícia civil no Tropa de Elite, mas mais a polícia militar mesmo, mas é ali, é o que a população gosta, é do confronto, todo mundo gosta de guerra. Todo mundo gosta de ver o confronto ali, só que o confronto você precisa fazer ele ali na hora de resolver o problema, e é o que eu falei, gente, polícia não mata bandido não, nenhum policial, civil, militar, ou federal, ou rodoviário que seja, ele não sai na rua para matar bandido, ele sai para prender bandido. Agora, a partir do momento que o bandido, você manda ele deitar, ele aponta uma arma para você, para quê? Vai falar, estou apontando, mas não vou fazer nada. Eu vou te dar flores? Você oferece flores? Vai ser uma rosinha? Você oferece flores, Emerson? Você não vai oferecer flores. E aí o policial vai fazer o quê? Vai revidar. Mas o policial nenhum, isso eu garanto pra vocês, nenhum policial, e eu falo especial em Minas Gerais, sai para matar bandidos, né? Sai sim para procurar o bandido e prendê-lo para levar à justiça. Aí eu falo em especial a Polícia Civil, que é a polícia que faz a investigação. Nós temos várias operações, João Fernandes, Jader, quem está nos acompanhando aqui, várias operações que a Polícia Civil entra, prende todo mundo sem dar um único tiro. Por quê? É investigação. Você já investigou, você já sabe qual é o indivíduo, você sabe onde ele está, você sabe como está, inclusive. Mas desde que você tenha condições de fazer isso. No caso dessa operação de Santa Catarina, eu vou falar aqui, não vou citar o nome dos policiais, mas foi uma operação que poderia ter dado muito errado. Tinham 3 alvos para ser cumprido em Santa Catarina. Desses 3 alvos, foram 3 investigadores daqui para lá. 2 investigadores e uma investigadora. Chegou lá, pegou a equipe de Santa Catarina para dar o apoio. Cada investigador foi com uma equipe de lá. Chegaram em uma casa, em tese a casa... O pessoal falou, abandonaram a casa. Quando chegaram que foram para abrir a casa, saíram 8 bandidos armados de dentro de casa. Olha só. A sorte, aí eu falo, gente, tem hora que o policial ele tem que dar sorte também. A sorte é que eu acho que os bandidos assustaram quando viram os policiais, eles não revidaram, eles correram. E desses que correram, conseguiram pegar 3. Mas e aí, se eles revidam? Tinham apenas 5 policiais nesse momento, e aquela coisa, como os investigadores saíram daqui para fazer a investigação lá e somente 3 investigadores, infelizmente, eu falo, gente, com muita tranquilidade, não adianta. Se você que fez uma investigação, você ir para outra delegacia te ajudar a cumprir aquilo em outro estado, é diferente, porque eles não participaram da investigação. Então eles só vão lá, João, te ajudar a cumprir aquele mandado. Às vezes ele nem sabe ali muito o que está acontecendo. Exatamente, ele só vai no apoio. Então o cara que vai no apoio, ele não sabe tudo o que está acontecendo. Então por isso que é muito primordial que as polícias sejam equipadas, sejam treinadas, sejam valorizadas e sejam bem remuneradas. E eu vou trazer aqui, João, que nós temos aqui no programa um especialista em anticorrupção chamado Lincoln, mestre em anticorrupção. E ele falou uma coisa muito importante, que no filme Tropa de Elite também retrata, que quanto mais valorizado, melhor o seu salário do policial, do professor, do enfermeiro, do médico, diminui a corrupção.
Então, esse assunto é muito debatido aqui no programa Na Real, porque quando mais você valoriza, mais você recebe um salário digno, menor a corrupção, porque com a dificuldade o coração se corrompe, né, João? A gente pode falar assim que o próprio filme Tropa de Elite retrata muito bem isso. De um salário defasado, uma estrutura precária, onde, para eles trazerem o alimento para a família, eles se corrompem. Então, se tiver um salário digno, se tiver algo mesmo que chega todo mês com dignidade e valorização, não se corrompe, não precisa fazer um bico à noite, não precisa trabalhar de motorista de aplicativo. Então, a ideia mesmo do Estado em relação a tudo que nós conversamos cabe em todas as esferas, em todos os patamares da sociedade, onde o policial precisa ser valorizado, o aglomerado precisa do combate à criminalidade, precisa da mão amiga que você falou, Emerson. Então, nós trazemos aqui no programa Na Real, para você que está nos ouvindo dentro do carro, assistindo em casa, esse programa aqui é para debatermos assuntos importantes na sociedade. Hoje trouxemos aqui o Emerson, especialista para falar com vocês. Não é, João? Que aula, né? Que aula, né, João? Não precisa de pedra, não, né, João? Que aula que a gente está tendo aqui, de ouvir mesmo o que está acontecendo. E ele está fazendo uma ótima indagação no sentido de trazer para a realidade de Minas Gerais, né? Porque acho que talvez 100%, vamos dizer aí, para não generalizar, 99% dos nossos ouvintes aí são de Minas Gerais, né? Minas Gerais também tem isso. A gente vê o Rio de Janeiro porque talvez lá o trem já esteja mais generalizado, já esteja... A imprensa mostra muito o Rio de Janeiro. E o a Rio de própria Janeiro, Globo é de lá, a Globo né? é de lá. Então é o isso cartão verdade. postal do Brasil. Sim. Violência tem para todo o país, mas o Rio de Janeiro é o cartão postal do país. E que tem em BH, em Minas Gerais também, né? Então a gente precisa também mostrar esse lado aqui para os mineiros, de dizer assim, gente, vamos valorizar essas pessoas que estão na ponta, porque se a gente não fizer isso aqui, pode ser que o estado de Minas Gerais, né, se corrompa e vira um narco-estado como é o Rio de Janeiro. É só questão de tempo e se eles verem uma oportunidade de lucrar aqui, né, no estado. Então, assim, vamos valorizar as pessoas que estão na ponta. Eu acho que nós estamos chegando no final do programa, é muito triste, eu não gosto de chegar no final do programa, mas o Emerson, eu quero por gentileza que você deixe as redes sociais, sua pessoal, a rede social do Sindipol, e fale com o telespectador aqui o que você tem a dizer para a segurança pública, para nós encerrarmos com você em grande estilo. Bom, João Fernandes, Jader, agradeço aqui a oportunidade de estar aqui com vocês trazendo notícias, aí eu falo notícias reais para a população, porque aqui a gente fala literalmente na real. Só um dado aqui para vocês, gente, o Rio de Janeiro tem hoje, eu falo isso dado trazido pelos policiais civis da CORE, mais de 1.000 fuzis dentro dos aglomerados. Foram apreendidos 113, tem mais de 1.000 fuzis. Então deve ter 980 aí. Soltos por aí. 890 aí. E poucos fuzis ainda. Soltos lá no Rio de Janeiro. E eu quero trazer aqui, deixar para você, ouvinte aqui do programa Na Real. Gente, valorização das polícias, valorização dos policiais é muito importante. Sabe por quê? Nenhum indivíduo vai na delegacia, vai na companhia da PM para ali convidar o policial para tomar um cafezinho. Só vai lá quando tem algum problema. Então, valorize o trabalho que os policiais façam, e aí eu falo em especial a Polícia Civil, valorize a investigação criminal, porque você só vai ver o crime sendo combatido com investigação criminal de verdade, com valorização dos policiais, valorização das forças de segurança pública, e saiba que os policiais de Minas Gerais, todos eles, mas especiais os policiais civis, eles estão aqui para proteger você, para buscar aquilo que é melhor para você, para que você se sinta seguro, para que o nosso estado não caia nas garras das organizações criminosas e vire um estado do Rio de Janeiro. E nós, né, do Sindipol, eu, enquanto investigador de polícia, enquanto policial de coração, de amor, vou continuar lutando por isso e sempre defendendo os policiais em Minas Gerais. E aí eu gostaria de deixar, já que você permitiu,
Siga o @SindipolMG oficial, siga também a minha rede social, que é @investigador o Emerson Oliveira. Dá um like lá, ajuda a gente a crescer também, ajuda a gente a mostrar o trabalho que a gente tem, que é um trabalho de conscientização. A gente vai lá dar umas cutucadas no governador do estado também, porque a gente não pode deixar de cutucar, porque ele é o chefe maior das polícias. Então eu falo o seguinte, o meu chefe maior tem que me valorizar. Então se eu vou lá e às vezes dou uma cutucada nele, é para que ele veja mesmo e para que ele valorize, sabe, João Fernando? Né, Jair? É isso. Exatamente. Tem que ser cobrado. Eu só tenho que agradecer mesmo a sua presença no programa. E João Fernandes, por gentileza, suas redes sociais? Bom, minhas redes sociais são, em todas elas, é João Fernandes DM. Eu coloquei tudo a mesma coisa para facilitar para o povo, sabe? Então, em qualquer rede social que você colocar João Fernandes DM, de Direita Minas, vocês acham lá. Mas aqui, eu queria só fazer um último, não uma consideração final não, mas em nome do Emerson, agradecer você pelos seus serviços e em seu nome, Obrigado, Emerson, João. Agradecer a toda a Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, Polícia Militar também, que o senhor já serviu, e também a Polícia Penal. Por todas essas polícias aí que, igual o senhor falou, tem um trabalho não muito valorizado aqui em Minas Gerais, apesar do trabalho brilhante que é feito aqui em Minas, não é tão valorizado quanto deveria. E a gente entende isso e sabe que isso aí também é uma pauta que tem que ser revista. Sim, então, com em certeza. seu nome aí, queria parabenizar Muito obrigado, viu, pelo João serviço Fernandes? todos os policiais aí em exercício aí e também da reserva. Muito de todos obrigado. de Minas Gerais. Obrigado Parabéns. pelo reconhecimento, isso é muito importante. É isso. Muito obrigado a todos vocês que ouviram o programa Na Real aqui na 103.3, 98 News e também a transmissão simultânea no YouTube. Uma boa noite para você e estaremos aqui na semana que vem. Um forte abraço.